Doutor, meu cachorrinho comeu o lixo do churrasco. E agora, o que que eu faço? Isso já aconteceu com você? Você conhece alguém que isso já pode ter acontecido com ele? Então, hoje eu vou comentar com vocês algumas situações que podem acontecer e o que que você pode fazer para que ou você tome uma ação imediata ou você consiga ficar, inclusive, mais tranquilo por conta disso. Meu nome é Daniel dos Santos Batista, eu sou médico veterinário e sou especialista em diagnóstico por imagem, reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eu estou aqui para ajudar você, explicando algumas situações que podem acontecer durante a sua rotina ou durante o seu dia a dia com o seu animalzinho e como é que o diagnóstico por imagem pode ajudar você. Então, fica nesse vídeo até o final que eu tenho algumas dicas muito boas para você. Bom, vou contar uma história para vocês do que aconteceu na minha casa com a minha cachorrinha. Essa pequenina que está entrando aqui, essa meliante aqui, é uma cachorrinha da raça Dachshund, ou Dashi, ou Salsicha, ou Tekel, como vocês quiserem chamar. E ela tem um pelo longo e é loirinha. O nome dela é Nana, Nana de banana, né? Quando meus filhos deram o nome para ela, eles eram pequenos. E essa sem vergonha, ela tem um olfato, gente. A gente fez um churrasco em casa, uma uma costela parecida com essa daqui, ó, que eu vou colocar na tela aqui para vocês verem. Uma costela como essa aqui, ó, que a gente chama ela de costela ripa, né? Então a gente fez um churrasco em casa, um churrasco de paulista, que a gente chama, churrasco de apartamento. E aí a gente assou essa costela no forno e, logicamente, que os fragmentinhos dos ossos a gente não comeu isso e jogou no lixo. E esta sem vergonha da Nana deu enquanto a gente foi cochilar depois do almoço, meus filhos esqueceram a porta da cozinha aberta e essa sem vergonha foi lá e comeu o lixo. E isso pode ser uma situação desesperadora, né? Para quem não tem conhecimento, para quem não sabe o que fazer, tá? E aí eu vou explicar para vocês então o que que a gente pode fazer numa hora dessas. Bom, em primeiro lugar, o que que eu fiz com a minha cachorrinha, baseado em todo o conhecimento que eu preciso de diagnóstico e de tratamento. Então, em primeiro lugar, isso aconteceu no domingo à tarde, tá? No finzinho da tarde ali. Primeira coisa que eu fiz foi manter esse animalzinho em observação. Não adianta desespero, o desespero só vai acontecer se por acaso esse animal tiver dificuldade respiratória, porque esse fragmento pode ter parado, por exemplo, dentro do tórax, ou se ele já começou a desenvolver vômito. Mas, como isso não aconteceu, o que que eu fiz? Jejum absoluto a partir do almoço, então ela não comeu na segunda refeição do dia. No dia seguinte, mantive ela em jejum pela manhã, então ela não comeu. Eu tive que separar ela das minhas outras duas cachorrinhas. E aí eu trouxe ela comigo para o laboratório, para que a gente pudesse fazer as imagens, né, e fazer o diagnóstico correto. Bom, comeu o osso. O osso tem elementos minerais. Então, eu esperava encontrar algum tipo de alteração na radiografia com certa facilidade. Apesar desse osso, né, ter elementos minerais, ele passou por um processo de cocção. E esse processo de cocção pode causar alterações na estrutura mineral desse osso. Então, desidratando ele, promovendo outras alterações características e que possam ali deixar esse material um pouco menos opaco na radiografia. Bom, essas técnicas que a gente está utilizando são técnicas radiográficas em que cada uma das posições que a gente deixa o paciente identifica uma estrutura específica dentro do abdômen. Então, a radiografia que a gente está fazendo aqui é abdominal, esse animal não tem tosse, ela inclusive não apresentou vômito em nenhum momento. E aí, uma coisa que vocês podem me perguntar, mas e aí? E o jejum? Para que deixar o animal em jejum? Por que eu não posso dar comida, né? O jejum, gente, ele pode me ajudar a fazer o diagnóstico, a conseguir realmente confirmar que aquilo aconteceu, tá? Apesar de que todos os sinais, né, ela foi lá, rompeu o lixo tinha o osso, então eu sabia que ela tinha ingerido o osso. O que eu queria saber é aonde ele está e se ele progrediu, e mais ou menos também o tamanho dele. Então, o que que eu vou fazer nessa situação?
fiz essas diversas angiografias. Essa técnica que a gente está utilizando aqui com essa madeira, pressionando a barriguinha dela, o intuito dessa técnica é deslocar algumas estruturas do abdômen, para que eu possa fazer com que outras fiquem mais fáceis de se identificar. Então, vou mostrar para vocês o que a gente encontrou no primeiro exame da Nana, e aí logo na sequência eu mostro para vocês o último exame. Então, vou pausar esse vídeo aqui. Pronto, ó. Estamos aqui. Pronto, ó. Estamos aqui com o exame da Nana. Então, a primeira imagem que eu fiz, eu deitei ela com o lado direito na mesa, né? E essa daqui, então, é a bolha do estômago, ó. É a área da cavidade gástrica. Aqui eu tenho uma parte do contorno do baço. Aqui eu tenho uma das filuetas renais, a outra filueta renal. Aqui alguns segmentos do intestino. Esses mais fininhos aqui, ó, são conteúdos do intestino delgado, que é o intestino mais fino dentro do abdômen. E aqui esse é o segmento do intestino grosso, cólon, né, e segmentos da ampola retal. Inclusive já tinha aqui alguns fragmentos minerais dentro do bolo fecal dela, e essas estruturas, né, preenchendo aqui o estômago dela, tá? Então, no primeiro momento, a gente fez a confirmação diagnóstica, né, os fragmentos que tinham aqui dentro desse estômago, e eu sabia então que existia aqui o corpo estranho dentro desse estômago. Mas e aí? E agora? O que a gente vai fazer? Faço, coloco esse animal em endoscopia, faço uma expectativa, o que a gente faz, né? As outras radiografias, por exemplo, lado esquerdo, né, também mostraram para mim, ó, alguns fragmentinhos aqui dentro desse estômago, tá? A ventre dorsal também, a outra radiografia de barriguinha para cima, então também mostrou para mim aqui, né, algumas estruturas aqui dentro desse estômago. E aí, pontos importantes aqui, né? O jejum alimentar que a gente fez com ela foi muito bom para que eu pudesse fazer essas confirmações diagnósticas. Eu optei por fazer um tratamento de expectativa, levando em consideração pontos como a característica do alimento. Então, era uma estrutura mineral cozida ou praticamente utilizada, né, ou submetida a alta pressão e temperatura. Isso acaba alterando a estrutura do mineral em si, causando desidratação, né, e alteração nessa estrutura. E isso, nós estamos falando também da fisiologia do animal, que isso é um carnívoro, né, um cão. Esse animalzinho vai conseguir fazer a digestão dessa estrutura. E aí eu optei, então, por fazer a expectativa de acompanhar. Fui acompanhando clinicamente, no mesmo dia a gente submeteu a uma quantidade menor de alimento, ela comeu, não vomitou durante as outras 12 horas até a próxima refeição. Continuamos alimentando ela e observando, ela não mudou comportamento, se manteve alerta, esperta, defecando, né, sem nenhum sinal de vômito, e assim a gente continuou avaliando ela. Fizemos o comparativo, né, fizemos a análise comparativa, então radiografamos ela novamente, e agora, num controle, o estômago já está mais vazio, né, o intestino também preenchido, né, pelo conteúdo, intestino delgado com as alças, a gente chama inclusive de delgada, né, porque elas estão fininhas, um pouquinho de conteúdo gasoso já chegando no final do intestino, aqui na região da válvula ileocólica, né, a gente separou também do mesmo jeito as estruturas. Então, decúbito esquerdo, a mesma coisa, né, que a gente vai avaliando aqui a região, tanto do... Deixa eu só recuperar as imagens aqui. Pronto. Então, ó, as estruturas, né, tanto aqui do fundo gástrico, região de antro piloro, né, sem nenhum sinal de alteração, e também não houve nenhum sinal de processo obstrutivo nesse intestino, que isso é um sinal bem importante também, quando a gente está falando de avaliação do trato gastrointestinal. E aí, então, tivemos um caso de sucesso, somente com a expectativa, com análise por expectativa, baseado em conhecimento fisiológico, né, da estrutura animal e acompanhado também de perto por um médico veterinário. Então, quais são os pontos interessantes aqui nesse caso? Primeiro, a característica do material. Se esse animal ingere algo que você considera em que faz parte de uma alimentação de um cão, osso, carne, cartilagem, couro,
né? Qualquer coisa que possa fazer parte, que você imagina, por exemplo, que um lobo possa comer, há uma possibilidade muito grande do seu cão digerir isso tudo também. Logicamente que existem ressalvas sobre essa afirmação, né? Tem animais que têm o trato intestinal um pouco mais sensível, assim como nós também, cada pessoa tem uma característica diferente. E aí, o que, que eu preciso me preocupar então, Daniel? Como é que eu me preocupo se o meu animalzinho comer o lixo? Tudo aquilo que você acredita que ele possa ter ingerido que não faz parte de uma alimentação normal, por exemplo, as partes de a cordinha que faz a sutura da linguiça, o plástico que está ali envolvendo as extremidades da linguiça, o papel alumínio, que mais? Tampa, a tampinha do requeijão, as tampas de espumante, de vinho, tá? Essas estruturas não fazem parte da digestão animal. E esse animalzinho não vai digerir essas estruturas. Então isso precisa ser removido de alguma maneira desse intestino para que ela não cause uma obstrução desse intestino. Isso pode ser feito de algumas formas. Por exemplo, se foi feito logo em seguida, vocês repararam que eu comentei que nós esperamos um período de quase 24 horas para fazer a primeira radiografia da Ana, mantendo ela em jejum. Isso porque eu sabia que o conteúdo daquele lixo era um material mineral, que é uma costela bovina. Agora, se eu pensasse que dali tivesse alguma coisa por suspeita e que não fizesse parte da fisiologia, né, ou da parte nutritiva desse animal, eu radiografaria e, encontrando essa estrutura, eu faria uma endoscopia para que eu pudesse retirar isso com mais facilidade ou com o mais rápido possível. Outro ponto importante, né? Apesar de eu estar aqui conversando e falando alguma coisa sobre essa parte diagnóstica, você não deve levar isso totalmente em consideração, né? Cada animal tem a sua história, cada animal tem a sua diferença na conduta. Então, o médico veterinário vai saber orientar você da melhor forma possível para que você consiga cuidar do seu animalzinho. Então, cada um tem uma história diferente, cada um tem uma característica diferente. Então, se atente a isso e não deixe de recorrer ao seu médico veterinário. Outra coisa, o seu médico veterinário pode ter indicações um pouco diferentes da minha, até porque ele deve ter provavelmente experiências diferentes da minha. A minha experiência, ela está sempre voltada à parte de conhecer as histórias clínicas e auxiliar no diagnóstico. A medicina veterinária brasileira tem uma conduta muito peculiar, que é sempre investigar através de ultrassonografia o abdômen dos animais, com qualquer história de vômito e diarreia. Isso não está completamente errado, tá? Mas isso vai um pouquinho fora do contexto diagnóstico que a gente conhece e de que é praticado no mundo todo. Sempre que a gente vai fazer uma investigação diagnóstica do trato gastrointestinal, ela é feita sempre com o auxílio das duas modalidades diagnósticas, o raio-x e o ultrassom. E por que isso é feito? Isso é feito para você ampliar a sua margem de segurança nessa avaliação abdominal, onde o ultrassom consegue dar uma característica, né, ou várias informações diagnósticas de características de estruturas abdominais com muita precisão. Por exemplo, ela consegue dar características de informação do fígado que a radiografia não faz. Tá? A radiografia, por exemplo, mostra para mim que o fígado é uma mancha cinza na parte cranial do abdômen. Já o ultrassom vai conseguir avaliar o parênquima, né? Vai conseguir avaliar outras coisas que o raio-x não faz. Mas, quando a gente está falando de estômago e de alguns segmentos do intestino, o gás que preenche aqui a bolha gástrica, ele me dá mais definição pelo contraste negativo do que, às vezes, o ultrassom. O ultrassom, quando ele chega nessa parte com gás no raio-x, né, ou com gás dentro do estômago, esse gás impede que ele possa fazer uma análise precisa, impede que ele possa fazer uma análise de todas as áreas do estômago. E aí, as áreas que ele vai lá e avalia, não tem nada, mas você não está garantindo que não tenha nada realmente dentro daquele estômago. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro nessa minha informação, mas o que eu quero dizer é, o ultrassom, ele consegue dar informações muito boas, mas em alguns pontos específicos ele tem um limite, é justamente quando algum desses segmentos do intestino está preenchido por ar, só que no intestino as camadas são pequenas, né? A estrutura tubular do intestino tem mais ou menos o diâmetro do meu dedo. Então, mesmo que eu tenha um pouquinho de ar aqui, se eu fizer manobras, né,
e contornar essa parte, tudo bem, eu vou conseguir dar boas informações. Mas o estômago não. A área, às vezes, que está preenchida por gás é porque aquela área tem algum material diferente. E realmente ali, às vezes, o estômago não chega. E eu tenho muitas experiências, né? Eu trabalhei em hospital veterinário e realmente acontecia em alguns momentos de uma colega oceanografista excelente, um excelente profissional, com muita experiência, e ela, todas as vezes que acontecia dela não ter conseguido ver um corpo estranho, por exemplo, no estômago, em que eu fazia uma radiografia e via, ela ficava frustrada. Ela achava que a culpa era dela, que ela não tinha feito o exame direito, mas talvez isso era um excesso de preocupação por parte dela, porque isso é uma limitação da técnica, isso é uma limitação do diagnóstico através do ultrassom. Então, na minha rotina, realmente eu consigo indicar e consigo incluir a radiografia junto na avaliação desse abdômen, mas isso pode ser que não seja a prática de todos os estabelecimentos veterinários. Isso não quer dizer que está tudo errado, tá? Você deve seguir as recomendações do seu médico veterinário. Mas quando for possível, você não deve ficar totalmente contente se por acaso o ultrassom falou que o seu animalzinho não tem um corpo estranho. O ideal nessa condição é que você acrescente uma informação diagnóstica através da radiografia. Então, com o intuito desse vídeo, gente, eu gostaria muito que esse vídeo fosse esclarecedor e que esse vídeo servisse de exemplo para que você entenda o que fazer caso o seu animalzinho coma alguma coisa diferente que ele não deveria ter comido. É muito importante a gente conhecer as características dessas estruturas. O que a gente chama de corpo estranho quer dizer que é tudo aquilo que uma dieta ou uma nutrição normal não teria. Então, por exemplo, esses fragmentos de origem animal, provavelmente todos eles um cão faria digestão facilmente de tudo isso. Facilmente não, né? Um osso, por exemplo, poderia demorar um pouquinho mais, um couro, né? Uma cartilagem. E a gente precisa levar em consideração vários aspectos, então, dessa nutrição. Isso estava em processo de putrefação? Poderia ter alguma chance desse material estar infeccionado ou infectado com alguma bactéria, com algum agente nocivo? Materiais estranhos, então, plástico, tampa de garrafa, tampas de vinho, né, as rolhas, aqueles plásticos da salsicha, a tampinha de plástico do requeijão, todos esses materiais, gente, eles provavelmente não serão digeridos. O próprio saco plástico, tá? Então, todos esses materiais não serão digeridos. Eles precisam ser removidos de alguma forma do seu animal, tá bom? Corpos estranhos metálicos, como agulha, isso a gente tem uma condição um pouquinho específica, uma característica diferente, que a agulha eu preciso saber se ela está acompanhada da linha ou não. Essa linha pode parar, em alguns casos, na base da língua, e aí realmente essa agulha vai ficar vai ter um problema maior. Para investigar a agulha, eu preciso saber se ela não parou nos outros trajetos do esôfago, por exemplo. Então, eu tenho que investigar basicamente do início ali da base da língua até a região do estômago, além de investigar todo o intestino. Então, tem algumas outras características, alguns desses corpos estranhos que eu preciso saber e eu preciso investigar, talvez de uma forma um pouquinho diferente, certo? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma maneira. Siga as recomendações do seu médico veterinário. Caso haja alguma dúvida, talvez compartilhe esse vídeo com ele. Isso pode talvez ajudar a disseminar um pouquinho do conhecimento. E se você não esqueceu, não vai embora ainda, né? Poxa, depois de tanta ajuda assim, deixa um like aí, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você acha que possa ajudar essa informação. Aquele seu parente que tem um cachorrinho, né? O seu médico veterinário que você gosta tanto dele, compartilhe esse vídeo com ele. Certo? Valeu, gente. Muito obrigado. Até o próximo.